Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos pintar mais um coelhinho. Este é um projeto da apostila 6 Coelhos. Ela está à venda, eu vou deixar o link nos comentários. E para iniciar essa pintura eu vou usar as cores pêssego, rostinho de boneca e também o rústico, guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 10, com a cor rostinho de boneca eu vou preencher as duas orelhinhas. Agora eu vou substituir o pincel, esse é um de número 12, porém ele está bem lixadinho. Então, eu vou usar uma pequena área do pincel. Porém, você pode substituir pelo pincel de número 8. Pêssego. Aqui nesta área. Puxando para cima. Feito isso, agora com o rústico. Uma pequena quantidade. Desta forma. Vou lavar o pincel e agora eu vou usar o branco. Movimentos circulares. E ficou assim. Para esta parte da orelha eu vou usar as cores. Azul hortênsia, azul caribe, azul mar e o branco. Também vou usar o azul turquesa. Vou preencher toda esta parte com esse azul hortênsia. Feito isso, agora com a cor azul mar, você pode usar um pincel de número 8. Passando aqui ao redor. Com o azul turquesa, também com uma pequena quantidade de tinta. Vou puxar aqui. Aqui, desta forma, bem sutil também, sem muito exagero. Branco, lavei o pincel. Vou deixar bem fosco.
Volto com o rústico. E ficou assim. Para cada coelhinho, eu vou fazer de uma cor diferente. E agora, vou pintar essa orelhinha com azul hortênsia e todo o rostinho também. E ficou assim com o preenchimento, né? Todo o fundo da pintura. Aqui do rostinho. Azul mar. Caso você não tenha o azul mar, você pode usar o azul celeste, turquesa. Você pode fazer a adaptação aí que for necessária. Eu ia usar o azul caribe, mas eu gostei dessa combinação. Então não vou usar o azul caribe. O tamanho do pincel depende muito do tamanho do seu risco. Esse exatamente do tamanho de uma folha A4. Na apostila tem a opção de ser duas folhas A4, ou seja, ele fica maior o risco. Bem aqui de cantinho. Um pouco nesta parte. Movimentos circulares. Manchei aqui um pouquinho. Movimentos circulares, vai ficar bem sutil. Branco aqui nesta área. Bem sutil, movimentos circulares aqui na parte de cima. Agora para o rostinho. Aqui ao redor dos olhinhos. Aqui na região dos olhinhos, bem suave. Aqui na parte de baixo.
pincel, você pode usar o pincel de número 2. Lembrando, olha a área que eu uso do pincel, então é uma área menor. Tira um pouco desse excesso. Aqui de forma bem suave. Aqui eu vou puxar fazendo uma leve sombra. Se você tem dificuldade para unificar as cores assim, você pode usar o pincel Pito A. Um pouquinho aqui desse azul mar na bochechinha. Até poderia usar o rosa, mas como ele é um coelhinho, eu vou usar o azul, para que não fique meio roxo aqui, né? Meio arroxeado. Com o branco. Movimentos circulares aqui, ó, da mesma forma. Substituir aqui por um pincel de número 10. Aqui no focinho. Só mais um pouco aqui desse lado. Só cuidado para não exagerar e ficar tudo muito branco.
com as mesmas cores que eu fiz a orelhinha. Então aqui vem com a cor rostinho de boneca, pincel de número 2. Pêssego. Rústico. Com branco. Desta forma. Com azul turquesa. Pincel de número 0 ou um fininho que você tenha justamente para fazer esses acabamentos. Agora vamos aqui para esse olhinho fechadinho. Aqui um contorno bem suave. E ficou assim. Vou fazer o contorno aqui ao redor do narizinho. Desta forma. Pincel de número 2, vou preencher toda essa parte aqui. Com marrom. Agora com terra queimada. Passei ali um pouco, que eu fui corrigir. Então volto com o branco. Agora com um pouco do branco aqui. Aqui na parte de baixo.
Vou deixar um pouco mais forte aqui em cima. Feito isso com a pontinha do pincel, e aqui um menor. Com esse azul turquesa, desta forma. Se achar necessário, só ajusta. E ficou assim, esse rostinho. Eu poderia já fazer o corpinho aqui, porém, na hora de fazer essa parte aqui, já iria atrapalhar para fazer essa pintura. Então eu teria que ter mais cuidado. Então eu vou usar o verde pinheiro, o verde grama e o verde pântano. O verde pântano, o verde pinheiro agora. Então fazendo aqui esse saco com esses ovinhos da Páscoa. Agora com verde pântano. Bem nesses cantinhos. Lembrando, o pincel aqui que eu estou usando é o número 10. Porém, você pode substituir
por um número menor, justamente para, dependendo do tamanho do seu risco, se adaptar melhor. Feito isso com o verde grama, vou preencher todo o restante que ficou. Movimentos circulares para unir as cores. E vem preenchendo. Preencho essa parte aqui também. E esse aqui no fundo, com o verde pântano. Com branco. Bem suave. Só um pouco aqui. Vem com esse branco. Você vai perceber que o centro aqui fica mais claro. Pincel de número 2, só para ajustar aqui essa parte. Se você quiser, pode decorar depois aqui, fazer alguns detalhes. Pincel de número 2. Verde pântano.
o verde pinheiro aqui nessa parte superior, o verde pântano na parte de baixo. Substituir aqui com o pincel de número 2 e aqui com o verde pântano. Vou fazendo já essa marcação aqui da sombra. Aqui também, que é uma parte mais forte, com o verde pântano, ou melhor, com o verde pinheiro. Só um pouco desse verde pinheiro aqui nesta parte. O verde grama. Vem preenchendo. Agora, com branco, ainda com esse pincel de número 2. Nesta parte, puxando para baixo, ou melhor, dependendo do ângulo que você estiver vendo para cima, né? Com esse verde grama, vou contornar aqui. Justamente, olha, para mostrar essa separação. Um pouco mais desse verde pântano. E ficou desta forma. Agora para o corpinho do coelhinho, pincel de número 8. Já venho preenchendo com esse azul hortênsia. Já vou preencher esse bracinho também. Feito isso com azul mar, ainda com esse pincel de número 6, porém você pode, ou melhor, de número 8, porém você pode substituir por um pincel de número 6, que eu uso uma pequena área do pincel. Nesta área daqui.
aqui nessa parte dos dedinhos, aqui da patinha, e já vai ganhando forma, né? Aqui certinho, do mesmo jeito, com o azul turquesa. E eu não vou cobrir completamente esse azul mar, mas eu vou só fazer aqui uma sombra só com o vestígio que ficou no pincel, faço essa marcação ali. Feito isso agora com o branco. Com o branco, tiro o excesso com o branco e tiro esse excesso na bandeja. Venho tirando esse excesso. E ficou assim. Para a barriguinha, vou preencher com branco até esta região aqui. Feito o preenchimento com branco aqui nesta área, esta parte de cima eu vou vir com esse cinza lunar. Aqui você vai vir misturando, fazendo aqui essa sombra. Aqui. Aqui abaixo do braço, da patinha. Aqui eu substituo o pincel por um de número 8. Com branco. Se você exagerar demais, volta com branco, faça a correção. E agora, para essas patinhas, com o azul hortênsia. Aqui nesta área, agora com azul mar,
aqui nesta parte da patinha. Com esse azul mar, venho passando, puxando aqui nesta parte da patinha. Feito isso, agora com o azul turquesa, só com a sujeirinha que ficou no pincel. Bem pouco, fazendo assim a sombra. Agora com branco, tiro o excesso na bandeja. Com cinza lunar, eu vou passar aqui. Branco, para minimizar aqui, para não ficar também muito exagerado. Agora com o pincel de número 0, um fininho que vocês tenham para fazer detalhes. Com o azul turquesa. Não sei se gravou esta parte, mas aqui eu fiz o contorno, pessoal. Eu vou conferir no final, depois do vídeo, se ficou realmente essa parte. Então eu fiz esse contorno aqui com azul turquesa. Ficou um contorno bem suave. Bem suave. Aqui eu vou só ajustar aqui com o pincel limpo, para não ficar tão forte a marcação aqui desse traço que eu fiz. E ficou assim bem suave. E aí você faz esse contorninho bem sutil, bem suave. E ficou assim esse coelhinho, até esse presente momento, ficou uma gracinha.
E agora vamos fazer os ovinhos de Páscoa. Para esta parte aqui você pode brincar com as cores, então vou usar o rosa, o branco, eu pego com pouca quantidade, às vezes vem bem menos. Pink, aqui para fazer uma sombra. Aqui o lilás. Com branco você vai seguir justamente essa marcação aqui. Desta forma. Com violeta aqui. Assim. Agora, esse aqui eu vou fazer com amarelo, limão. Agora, já vou aproveitar aqui com esse amarelo, com amarelo ouro, já vou puxando aqui. Você pode usar stencil se você quiser. Aqui eu vou deixar um pouco menos. Para essa de baixo eu vou usar o verde maçã. Verde grama. Um pouquinho de branco. Com esse violeta, aqui nessa marcação.
Com branco, aqui em cima da marcação, aqui com esse verde grama, e uma listrinha aqui, ó, com branco. E ficou dessa forma, porém a gente pode decorar cada uma das listras aqui, com um desenho que quiser, ou fazer estrelinhas. Olha, para estrelinhas faz um X e depois faz outras linhas aqui entre esse X. Então temos já uma estrelinha. Com pink, aqui, ó, só vou fazer algumas bolinhas. E já esse verde eu vou deixar ele liso aqui mesmo, mas poderia colocar, por exemplo, as bolinhas brancas. Olha, e ficou assim, bem coloridinho, bem decoradinho. E aqui eu vou repetir essa mesma combinação de cores, porém eu vou intercalar elas. Agora para esta base eu vou usar, olha como que ficou esse coelhinho até o presente momento, com o verde maçã, para essa base aqui. Pincel de número 8 aqui. Você pode usar o pincel Piduá, pincéis maiores, como o de 16 também, ou dessa forma, olha, movimentos circulares, vai expandindo. Verde grama. Olha, bem pouco na quantidade. Puxando assim, manchando também essa base.
Aqui necessariamente não precisa ficar tão certinho não. E ficou assim esta base. Para esse fundo, você pode usar tons claros. Tons como azul, tons claros, rosa, uma variedade de cores, lilás, bebê, tonzinhos mais suaves para o fundo dessa pintura. Eu gostei muito desse acabamento assim, meio mais minimalista. Vocês sabem que eu gosto bastante de acabamentos mais simples. E olha como que ficou. Também tem a possibilidade de usar stencil ao fundo da pintura para expandir ainda mais esse projeto. Lembrando, esse coelhinho ele está do tamanho de uma folha A4. Porém, na apostila tem a opção de 2 folhas A4 que vai deixar esse coelhinho ainda maior. Olha como ele está. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. E ficou assim esse lindo coelhinho. Aproveite para comprar a apostila 6 coelhos. Ela está à venda, eu vou deixar o link nos comentários, assim como o guia de cores. Por outro ângulo, né, olha como ele ficou. Desta forma. E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, aproveite para comprar a apostila 6, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esse canal a crescer para chegar a mais pessoas que gostam de pintura em tecido, artesanato. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!